Senhoras e senhores, final de jogo, o Flamengo vence o Esperança, agora tem simplesmente o Chelsea pela frente. Será que dá pra ganhar? Será que dá pra classificar em primeiro nesse grupo? Eu vou te falar aqui o que eu acho, e eu acho que tem algumas chances sim. Eu acho que o Flamengo não está tão atrás assim do Chelsea, mas calma aí porque a gente chega lá. Antes de mais nada, eu tenho que dar um recado, se por acaso você não me conhece, eu não torço pro Flamengo, tá? Na verdade, eu não torço pra nenhum time brasileiro que tá nesse Mundial, mas estamos aqui observando tudo. Pra quem não sabe, eu sou vascaíno, a gente tira o clubismo de lado, ou pelo menos tenta, e vamos aqui comentar o que eu achei desse jogo e ver aí se é o mesmo que você achou. Vem comigo aqui, porque olha só, como veio o Flamengo para hoje, veio com esses 11 jogadores aqui, com Pedro titular. Isso aqui chega a ser uma notícia, porque durante a semana tinha saído algumas notícias de que talvez ele não começasse o jogo, e já tinha muita gente já crucificando o Filipe Luís antes mesmo do jogo começar. Acabou que hoje ele decidiu, o técnico Filipe Luís decidiu colocar o Pedro, colocou também Jorginho, que veio lá do futebol inglês, que veio do Chelsea, que é o próximo rival, Jorginho como titular fazendo sua estreia. E assim, o Jorginho já se esperava que ele fosse jogar bem. Eu não sei se dá pra dizer que foi isso tudo, mas eu acho que foi. Um baita passe, uma baita assistência, mas calma aí que a gente chega lá. Temos aqui também, além disso tudo, o Gerson não só como titular, o que é completamente normal, mas o Gerson capitão. E isso aqui é uma questão porque o Gerson tá naquela de vai ou não vai pra Rússia. Muita gente, e sinceramente, eu acho corretamente, muita gente acha meio feio da parte dele agora. É claro que todo mundo tem que ganhar dinheiro, tá ligado? A gente não vai ser demagogo aqui também, mas assim, até pensando em Copa do Mundo, não é de clubes, Copa do Mundo de verdade, tá ligado? Um ano antes da Copa, você vai pra Rússia, sendo que ele, se ele não for, é praticamente certeza que ele vai pra Copa. Eu sei que o torcedor flamenguista, ele tá bravo com o Gerson, porque o Gerson vai desfalcar o Flamengo, e não a seleção, tá ligado? Mas até pra mim, que não torço pro Flamengo, eu fico, cara, por que esse maluco tá fazendo isso? Como eu falei, claro, todo mundo quer ganhar dinheiro e tal, mas não dá pra ir depois, não? Enfim, isso é uma questão para mais para frente. Isso era o time do Flamengo para hoje. Do lado de lá, o que tinha? Cara, eu trouxe essa notícia aqui porque olha só, isso aqui é uma notícia antiga de um jogo do Vasco. Aí você fala, o que tem a ver? Acompanhe comigo. Calma, rapaz. Após Valentim, que era o técnico do Vasco, após Valentim chamar Ian Sassi para o jogo, Ian Sassi, um torcedor indignado ameaça jogar o sapato no gramado. Tá aqui o cara com um tênis na mão para jogar. E o que tem a ver? Se você não se ligou, Ian Sassi era o camisa 10 do Esperança hoje. Ele jogou no Vasco e era tão bom jogador a ponto de a simples possibilidade dele ser chamado para o campo fazer um torcedor se levantar e ameaçar o técnico do Vasco da época com um sapato, com tênis, tá ligado? Enfim, esse era o nível do Esperança. Assim, nem é querendo tirar o time pra merda, nem querendo diminuir a vitória do Flamengo, mas isso aqui é realmente bem engraçado, tá ligado? O próprio Ian Sassi, pelo que eu vi aqui, parece que ele tem moral lá na Tunísia, tá ligado? Parece que ele é querido lá, parece que ele deu uma espécie de volta por cima lá. É que assim também, né? Você dá a volta por cima no futebol da Tunísia, parece aquele meme de não, pô, eu fui artilheiro da Liga do Chipre. Mas enfim, não vamos entrar nessa, eu não jogaria lá, ele tá jogando. Mas assim, a Liga da Tunísia é foda, me ajuda aí. Cara, com bola rolando, o que a gente tem? Gol do Arrascaeta, mais um gol dele, o primeiro no Mundial, mas é mais um na temporada. Olha só o que acontece aqui, o Varela vem na lateral, ele cruza e inverte a bola pro Luiz Araújo escorar e o Arrascaeta fazer o gol dele e sair aqui comemorando. Cara, eu gostaria de ter um número, eu não tenho, tá ligado? Mas se essa não for a temporada mais artilheira a essa altura do campeonato do Arrascaeta, é uma das mais. O Arrascaeta já é, aqui no Brasil, o artilheiro do Brasileirão, e ele começa esse campeonato mundial de clubes, o Super Mundial, fazendo o primeiro gol do Flamengo. Cara, assim, o Flamengo dominava o jogo no começo, só que não era um domínio com muitas chances ao gol, porém era completamente assim, a posse de bola era completamente rubro-negra. Só que assim, cara, o jogo, principalmente no primeiro tempo, ele foi mais chatinho do que parecia ser, mas começou legal. A gente tem 25 minutos de futebol, acontece esse gol aqui, e depois desse gol, o jogo cai muito de rendimento. Então, antes da gente falar disso, o Arrascaeta sendo muito importante, um gol consciente do Flamengo, você vê que é um gol que realmente, assim, foi uma jogada planejada e tal, não é aquela bola que bate e rebate, não, o Flamengo sabe o que tá fazendo, o Flamengo é bem treinado, agora é claro, né, sendo bem sincero, a gente não dá pra saber até que ponto que dá pra, até onde vai esse time bem treinado, porque é bem treinado, mas tem também suas falhas, tá ligado? Mas aqui, a Arrascaeta marcando, é o melhor jogador do Flamengo, eu acho que tem um ou outro ali e tal, mas eu acho que a Arrascaeta, por tudo que
faz, pelo tempo que faz, não é de agora que ele joga bem, é o melhor jogador do Flamengo, eu acho que dá pra falar isso. Porém, depois, o jogo cai muito de qualidade. Então, assim, o próprio Arrascaeta apanhou demais, os caras batiam, revezavam nas pancadas, tá ligado? O árbitro meio perdido, e é engraçado que esse árbitro de hoje, a cara dele não me é estranha, esse maluco, salvo engano, ele apita Champions League, tá ligado? Só que hoje ele tava picotando o jogo completamente, e aí o time do Esperance, ele tava, sabe, meio que travando o Flamengo na base da pancadaria, e tudo bem, é a estratégia dos caras, só que assim, tava meio duro de ver, tava meio complicado. E aí o que acontece? Dessa forma já termina o primeiro tempo. Cara, números, vamos colocar em números o primeiro tempo. O Flamengo tem, olha só, 72% de posse de bola, ou seja, um domínio completo. Porém, finalizações são 7-1. Obviamente para o Flamengo, que também é um domínio. Mas essas 7 não levaram tanto perigo assim, não. Não é como se o goleiro do Esperance tivesse feito grandes defesas. Então, assim, é um bom número de finalizações, mas, assim, no gol mesmo, das 7, só 2 chegaram. Uma foi o gol, o outro foi uma defesa mais ou menos tranquila. O goleiro do Esperance, ele não teve que trabalhar tanto assim, e eu acho que isso é muito porque o jogo foi picado, porque os caras estavam batendo. Foi um primeiro tempo que depois da metade do primeiro tempo, ele ficou completamente chato, completamente morno, mas faz parte. Acontece, é do jogo. No segundo tempo que a gente vai ter o seguinte, uma chance inacreditável perdida pelo Pedro. Olha só, o gol completamente aberto. O Pedro, que não é de perder, olha só o que acontece aqui. Bola do Ayrton Lucas pra ele, a bola sobe, ele não consegue fazer. Se você ver por esse ângulo aqui, eu vou até passar bem de pouquinho em pouquinho. Olha só, a bola vai vir e ele poderia fazer o gol, mas claramente ele erra, tá ligado? Eu fico em dúvida se bateu aqui ou não na perna do jogador do Esperance, mas de qualquer forma perdeu o gol o atacante do Flamengo. Eu gosto do Pedro. Eu acho até que é atacante pra seleção brasileira, tá ligado? Por mais que talvez falar isso não agrada muito os flamenguistas, porque ele machucou, foi lá. Mas enfim, eu acho ele bom nesse nível. Hoje não foi o melhor dia. Hoje o jogo nem tava muito propício pra ele. Eu acho que toda vez que ele pegava a bola tinha muita gente em cima, até porque o time tava meio recuado. Mas enfim, era uma grande oportunidade que acabou não sendo gol, o que mostra também que se no primeiro tempo, como eu falei, não teve tanta chance assim do Flamengo, no segundo o jogo foi um pouco mais aberto, o Flamengo faz 2 gols, poderia ter feito 3, ou se você forçar, até 4. Mas calma lá, porque antes da gente chegar nesses poderia e o que vai ser contra o Chelsea, cara, o que a gente tem é o Rossi defendendo. E assim, eu posso estar enganado, mas eu só lembro dessa defesa aqui que levou algum nívelzinho de perigo. Se teve outra, eu sinceramente não lembro ou não vi. Talvez eu estava distraído na hora. Mas, pelo menos uma boa chance eles tiveram. O Rossi pegou. Foi num momento ali que o jogo estava ficando meio perdido, quem controlava ele. Eles estavam crescendo um pouquinho, eles estavam começando a gostar um pouquinho mais da partida, mas o Rossi vai lá, trava, defende. E, obviamente, isso aqui é importante, porque se você toma esse gol, cara, o aspecto psicológico de caramba, esse aqui era o time que tem que ganhar e a gente vai empatar, sabe? A cabeça dos jogadores fica completamente perdida. Isso não aconteceu porque o Rossi defende. E aí, quem não faz a regra do futebol, toma Luiz Araújo. O Flamengo vai lá, ao não tomar gol, consegue fazer mais um. E cara, esse aqui é um gol muito bonito, porque olha só, a bola vem pro Jorginho, que de primeira dá um baita passe no Luiz Araújo, que por sua vez também dá um baita de um chute no gol e faz aqui a sua comemoração, faz o gol dele. Cara, aqui tem algumas coisas a se observar. Primeiro, o Flamengo era muito superior ao time tunisiano. Assim, o Luiz Araújo, ele é um cara que oscila entre titularidade e reserva desde que ele chegou no Flamengo. Eu assisto boa parte dos jogos do Flamengo, mas não todos. De época em época esse cara é titular e depois não é, uma maluquice toda. Mas, cara, eu já vi esse maluco fazendo vários gols bonitos e esse aqui é um gol bonito. Se você for ver, a bola vai lá na bochecha da rede. É o tipo de gol que, assim, goleiro nenhum defende. É claro que o goleiro deles não é lá grandes coisas, mas eu acho que se fosse também um goleiro, sabe, nossa, muito bom, eu acho também que não faria muita diferença, porque o chute foi muito bom. Mas antes do chute dele acontecer, o passe do Jorginho. E aqui, cara, como é importante você ter jogadores desse calibre. O Jorginho, ele estava estreando hoje, ele é um jogador com ampla experiência internacional. O Jorginho é brasileiro, naturalizado italiano, aquela coisa toda lá. Jogou muito tempo no Napoli, jogou muito tempo no Chelsea, mais tempo no Chelsea do que no Napoli. O passe dele de primeira é sacanagem. O passe dele de primeira, quando aconteceu, eu não consegui captar na hora quem tinha dado aquele passe, tá ligado? Eu falei, porra,
e aí acontece o gol, e aí depois eu vi que era o Jorginho, e você fala, tá, completamente compreensível. De fato, um baita passe. O Flamengo foi superior. O Flamengo ganha de 2-0, e aí, cara, já vamos falar de Chelsea, porque esse jogo nem teve grandiosas coisas. Assim, minha opinião, o Flamengo tem condições de enfrentar o Chelsea de igual para igual? Eu acho que sim. É claro que a gente tem que considerar algumas coisas aqui. O Chelsea também ganhou de 2-0 hoje, porém passou um certo aperto contra o LAFC. O Chelsea ganha de 2 gols de vantagem, mas em determinado momento ali, ele só não tomou um gol de empate, porque falta também um pouco de competência ao LAFC, mas o Chelsea se mostrou de certa forma vulnerável. É claro que, por exemplo, no começo do jogo não estava o Enzo Fernandes, que depois entrou e inclusive foi lá e fez o gol. Mas assim, cara, eu acho que, se você fosse bem sincero, o Chelsea, apesar de ter ganhado a Conference League, é a Conference League, sabe? É a Série C da Champions. Eu acho que o Chelsea hoje, ele não é exatamente a primeira prateleira do futebol. Então dá para o Flamengo ganhar, dá para o Flamengo sonhar. Não vou nem falar que dá pra ganhar, mas dá pra sonhar. Eu acho que assim, se for colocar em porcentagem, eu ainda coloco o time inglês como favorito. Então, o normal seria o time do Chelsea ganhar. Mas não é um favoritismo tão grande assim, não. Eu acho que o grande ponto aqui pra mim é que se fosse colocar em porcentagem, eu acho que, sei lá, 65% de chance de vitória do Chelsea. É um favoritismo, mas não é 90%, não é 80%. Por exemplo, cara, se o Flamengo se classificar no grupo, porém passar em segundo, muito provavelmente nas oitavas, ele pega o Bayern de Munique. E aí eu acho que não tem muita chance, não. Aí eu acho que realmente, tipo assim, o Flamengo só vence o Bayern de Munique se algo muito fora da curva acontecer. E você concorda comigo? Porque assim, o Chelsea, ele tá muito abaixo do Bayern. Eu acho que o Bayern é realmente aquele colosso, tá ligado? O Bayern é o clássico time que você encontra no antigo formato do Mundial. O clássico time campeão de Champions. Ele não é, mas poderia ser. Ele tem qualidade para ter sido campeão, tá ligado? Acontece que não foi. Mas o Chelsea, ele é acessível. Então, assim, você tem que prestar muita atenção no que eu tô falando aqui. Eu quero saber a opinião de vocês também, porque eu ainda vejo o time inglês como favorito, mas ele não é aquela coisa tão inalcançável. Eu acho que o Chelsea não é tão acessível quanto o Porto, por exemplo, que tomou um amasso do Palmeiras, só não perdeu porque o goleiro deles teve um grande dia, fez um bom jogo, mas na mesma hora o Chelsea também não é o Bayern. E aí é aquilo, se por acaso conseguir simplesmente empatar, não vou nem falar a vitória não, se conseguir empatar e depois conseguir passar em primeiro, o que é possível, tá ligado? Evita um grande problema, porque olha só, passar em segundo nesse grupo, eu acho completamente não só possível, como previsível, tá ligado? A classificação do Flamengo, eu vou me assustar se ela não acontecer. Ah, mas o LFC tem um time ali interessante? Sim, é verdade, mas eu acho que o Flamengo passa. Agora, uma coisa é passar em segundo, outra coisa é passar em primeiro. Por quê? Se o Flamengo passar em segundo, ele deve pegar ou Benfica ou Boca Juniors, que né, são times complicados e tal, principalmente o Benfica, europeu, aquela coisinha chata, mas assim, é um complicado que ainda vai. Se passar em primeiro, pega o Bayern. Então assim, cara, eu acho que dá pra tentar alguma coisa contra o Chelsea. É claro que o favoritismo ainda é deles, mas não vai precisar de um milagre para conseguir um bom resultado não, tá ligado? Como eu falei, contra o Bayern é quase isso. E às vezes acontece milagre no futebol. Às vezes o Brasil, dentro de casa, na Copa do Mundo, ele toma 7-1. O Brasil, ele era inferior à Alemanha? Era. Mas era pra 7-1? Não era. Tem dia que acontece loucura, tá ligado? Então assim, pode ser que o Flamengo passe do Bayern, mas precisaria do milagre. Precisaria de um dia muito diferente, com tudo dando certo pro Flamengo e tudo dando errado pro Bayern. Contra o Chelsea, depois do jogo de hoje, eu não acho que é essa a realidade colocada. Eu acho que ainda é difícil, mas não impossível. E você, o que você pensa? Comenta aqui embaixo. Isso foi o que eu achei do jogo. Se eu esqueci de falar alguma coisa, você pode comentar aqui também. Se eu passei alguma informação errada, por favor, me corrija. Comente aqui o que foi que eu falei errado. É nóis, tamo junto. Vejo vocês no próximo vídeo. Depois, amanhã, do jogo do Fluminense contra o Borussia Dortmund. Estamos cobrindo todos os times brasileiros aqui. Se você nem é torcedor do Flamengo, mas tá aqui, pô, chegue mais. A gente tá fazendo o máximo que dá aqui. É nóis, tamo junto. Até amanhã.